O sol rachava a caatinga quando os 5 apareceram no horizonte, cambaleando que nem bêbados no meio da estrada de terra batida. Mas não era a cachaça que os fazia bambar, era fome, sede e o sangue que escorria pelos trapos que serviam de roupa. Tinham saído de uma emboscada danada lá pro lado de Patos, onde os soldados da Volante pegaram o grupo de surpresa numa aguada. Foi Deus e a sorte que não viraram peneira igual aos outros companheiros que ficaram estirados no chão, alimentando as carcará e os vermes da terra seca. O que comandava aquele restinho de gente era um cabra meio baixote, de olhos pequenos que nem semente de caju, conhecido por Chico Diabo. Não era dos mais chegados de Lampião, mas sabia se virar nus quando a coisa apertava. Ao lado dele mancava Benedito Sete Facadas, que carregava esse apelido não por dar, mas por ter levado. E ainda assim continuava de pé, teimoso que nem jumento empacado. Os outros 3 eram Damião Pé de Cabra, um negrão alto que fazia sombra até em poste, Raimundo Zureta, magrelo que parecia vara seca, mas que atirava certeiro que nem cobra no bote, e o mais novo do bando, Manuelzinho Cabeça de Vento, que mal completara 20 anos, mas já tinha mais mortes na conta que dedos nas 2 mãos. A cidade que se desenhava na frente deles não passava de um ajuntamento de casas de taipa e algumas poucas de tijolo, cercadas por um silêncio que só se quebrava com o barulho do vento batendo nas folhas secas dos juazeiros. Parecia lugar esquecido por Deus e pelo diabo, mas era exatamente o que precisavam. Um canto para se esconder, lamber as feridas e arrumar mantimento. Chico Diabo parou na entrada da rua principal, limpando o suor que misturava com sangue seco na testa. A cidade tinha nome de santo, São Pedro das Pedras Brancas, mas o cheiro que vinha de lá não tinha nada de sagrado. Era cheiro de medo, daquele medo velho que gruda nas paredes e não sai nem com reza forte. "Ó, rapaziada", murmurou Chico Diabo, a voz rouca que nem lixa na madeira, "aqui a gente se arranja, mas fiquem de olho aberto, todo lugar pequeno assim esconde coisa ruim." Não sabiam eles que São Pedro das Pedras Brancas tinha uma história danada com cangaceiro. Fazia uns 5 anos que um grupo de Lampião tinha passado por ali pedindo pouso e mantimento. O povo deu, mas depois os cangaceiros começaram a exigir demais. Queriam as mulheres mais bonitas, queriam o dinheiro guardado, queriam mandar nos outros que nem dono de engenho. Foi quando os homens da cidade se juntaram numa noite escura e fizeram uma tocaia danada. Mataram os 5 cangaceiros enquanto dormiam, igual covarde mata, pelas costas e sem chance de defesa. Desde então, qualquer um que chegasse com jeito de cangaceiro virava problema na cabeça daquela gente. O primeiro a perceber os visitantes foi Nhô Belarmino, um velho acabado que vivia sentado na porta da venda, mascando fumo e cuspindo longe. Quando viu os 5 se aproximando, com aquela catinga de pólvora e sangue, com os rifles na mão e os punhais na cinta, sentiu o coração dar uma paradinha. "Meu Jesus do céu", suspirou baixinho, "voltaram os demônios." Mas Nhô Belarmino não era bobo. Sabia que gritar ou correr seria pior que ficar quieto. Então continuou ali, mascando seu fumo, enquanto os olhos pequenos acompanhavam cada movimento dos recém-chegados. Chico Diabo empurrou a porta da venda com a coronha do rifle, fazendo o sino de lata bater contra o batente. "Oi de casa!" gritou, mas não houve resposta. Entraram devagar, pisando no chão de terra batida que rangia sob as alpercatas furadas. A venda era igual a todas as outras do sertão. Prateleiras com lata de sardinha, rapadura, cachaça e pano barato. No fundo, uma cortina de chita separava a parte da moradia. "Tem alguém aí?" insistiu Chico Diabo, batendo o cabo do punhal no balcão de madeira carcomida. Foi então que apareceu Dona Zefa, uma mulher de meia-idade, gorda que nem porca no cio, com os olhos pequenos e desconfiados.
Vinha secando as mãos num pano sujo, mas quando viu os 5, quase deixou o trapo cair no chão. Que vocês querem?" perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. "Mantimento, mulher, e água. Temos dinheiro para pagar", respondeu Chico Diabo, jogando algumas moedas no balcão. O barulho das moedas foi como música para os ouvidos de Dona Zefa, mas ela ainda hesitava. Conhecia cangaceiro quando via um, e sabia que aquele dinheiro podia vir de roubo, assalto ou coisa pior. "De onde vocês vêm?" quis saber. "De longe", cortou Benedito Sete Facadas, cuspindo sangue no chão. "E vamos para longe também. Só queremos descansar um pouquinho." Dona Zefa olhou para os outros 4. Estavam machucados mesmo, com cara de quem tinha passado pelo inferno e voltado para contar história. Talvez não fossem tão perigosos assim, pensou. "Tem uma casa abandonada ali na saída da cidade", disse finalmente. "Pertencia ao finado Celestino. Podem ficar lá esta noite." "Obrigado, dona", agradeceu Chico Diabo, pegando as moedas de volta. "Mas primeiro queremos comer alguma coisa." Enquanto Dona Zefa preparava o que tinha, uma panela de feijão tropeiro, farinha, linguiça seca e café preto, os 5 se sentaram nos caixotes que serviam de cadeira. Do lado de fora, Nhô Belarmino continuava na sua vigia, mas agora não estava mais sozinho. Tinham chegado mais gente. Seu Virgulino, não confundir com o outro Virgulino que era Lampião, Chico Bento, Zé das Virgens e Toinho Curto. Todos fingindo que estavam ali por acaso, mas na verdade querendo saber quem eram os visitantes. "Cangaceiro", sussurrou Nhô Belarmino quando seu Virgulino se aproximou. 5 deles, machucados, mas ainda perigosos. Seu Virgulino era o que mais entendia de negócio na cidade. Tinha uma boa criação de cabras, vendia queijo para os povoados vizinhos e sempre soube fazer conta. Quando ouviu a palavra cangaceiro, os olhos dele brilharam que nem moeda nova. "Tem certeza?" perguntou baixinho. "Certeza que nem morte, compadre. Olha como eles estão armados. Olha a cara de matador que eles têm." Seu Virgulino ficou pensativo. Sabia que o governo pagava recompensa por cabeça de cangaceiro. Não muito, mas o suficiente para fazer diferença na vida de qualquer um ali. E 5 cangaceiros juntos, isso podia render uma boa quantia. "Escuta aqui", disse para os outros. "Vocês sabem quanto o governo paga por cangaceiro?" Os outros se entreolharam. Zé das Virgens, que era meio lento para entender as coisas, foi o primeiro a falar. "Paga, é? Pensei que era só pro Lampião." "Paga sim, seu burro. 2 contos por cabeça, ou 3 se trouxer vivo. 5 cangaceiros dá 10 contos se matar todos. 15 se entregar vivos. 10 contos de réis. Era mais dinheiro do que qualquer um deles tinha visto junto na vida inteira. Dava para comprar terra, gado, até uma casa boa na cidade grande. "Mas como é que a gente vai fazer?" questionou Chico Bento, coçando a barriga. "Eles estão armados até os dentes." "Eles estão machucados", lembrou Nhô Belarmino. "E são só 5. A gente junto é mais de 20 home." "Mas se der errado", insistiu Toinho Curto. "Se um escapar e for contar pro Lampião?" Essa pergunta fez todos ficarem quietos por um tempo. Conheciam as histórias sobre a vingança de Lampião. Sabiam que ele não perdoava traição, que podia voltar com 100 homens e transformar a cidade inteira em cinza e sangue. "Então a gente tem que ter certeza de que nenhum escapa", disse seu Virgulino com a frieza de quem mata galinha no domingo. "Todos os 5 têm que morrer, e rápido, antes que alguém de fora saiba que eles estiveram aqui." Dentro da venda, os cangaceiros comiam em silêncio. Estavam com tanta fome que nem prestavam atenção no movimento lá fora. Chico Diabo engolia o feijão tropeiro que nem bicho faminto, enquanto Benedito Sete Facadas bebia o café preto para tentar esquecer a dor das facadas que ainda sangrava. "Dona Zefa", chamou Manuelzinho Cabeça de Vento, limpando a boca na manga da camisa. "A senhora conhece algum curandeiro aqui
Meu companheiro aqui está precisando de uns remédios. Tem Dona Quitéria, que entende de ervas, respondeu ela, evitando olhar direto para os ferimentos de Benedito. Mas ela mora do outro lado da cidade. A gente pode ir lá depois, disse Damião Pé de Cabra, que até então não tinha aberto a boca para nada. Do lado de fora, a conversa entre os homens da cidade estava esquentando. Mais gente tinha chegado. Joaquim Assombração, Pedro Malagueta, Expedito Queimado e outros. Todos queriam saber sobre os visitantes. Todos queriam sua parte no dinheiro da recompensa. A coisa tem que ser bem feita, explicava seu Virgulino, que tinha virado o líder natural do grupo. A gente espera eles se acomodarem na casa do finado Celestino, espera eles dormirem, e aí a gente cerca a casa. E se eles não dormirem? Perguntou Pedro Malagueta. Eles vão dormir sim, tão quebrados de cansaço, machucados, cheios de comida e bebida. Vão dormir que nem pedra. E depois, quis saber Expedito Queimado, depois a gente taca fogo na casa. Ou então mete chumbo por todas as frestas. Do jeito que eles tiverem, não vão ter como escapar. A conversa foi interrompida quando os 5 cangaceiros saíram da venda. Chico Diabo pagou a conta e agradeceu a Dona Zefa, que ficou na porta vendo eles se afastarem em direção à casa abandonada. Dona Zefa, chamou seu Virgulino assim que os cangaceiros sumiram de vista. A senhora tem certeza de que eles são o que a gente pensa que são? Certeza que nem sol no meio-dia, respondeu ela. Cangaceiros da gema e, pelo jeito, dos mais perigosos. Então tá decidido, declarou seu Virgulino. Esta noite a gente resolve essa questão. A notícia se espalhou pela cidade que nem fogo em capim seco. Até o anoitecer, quase todos os homens sabiam do plano. Alguns ficaram com medo e quiseram fugir, especialmente os que tinham família grande. Mas a maioria ficou, seduzida pela ideia do dinheiro fácil e pela chance de se livrar de um problema antes que ele crescesse. Na casa abandonada, os 5 cangaceiros se acomodaram como puderam. O teto tinha alguns buracos, as paredes estavam descascadas e o chão era de terra batida, mas já tinham dormido em lugares piores. Chico Diabo fez a divisão dos turnos de vigia, 2 dormindo, 2 descansando, 1 de guarda. Era a regra básica de sobrevivência no cangaço, mas o cansaço era tanto, as feridas doíam tanto, que mesmo quem devia estar vigiando acabou cochilando. Foi o erro que os homens da cidade esperavam. Por volta da meia-noite, quando nem galo nem coruja faziam barulho, 23 homens armados de rifle, espingarda e facão cercaram a casinha de taipa. Seu Virgulino tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Metade cercaria a casa, metade ficaria de tocaia para pegar qualquer um que tentasse escapar. O primeiro tiro partiu de Joaquim Assombração, um tremor de medo fazendo a mira dele dançar. A bala passou longe, mas o barulho acordou os 5 cangaceiros num pulo. «Tocaia!» gritou Chico Diabo, rolando para o chão e pegando o rifle. Mas já era tarde demais. Os tiros chegavam de todos os lados, fazendo a taipa voar em pedacinhos e levantando nuvens de poeira. Benedito 7 Facadas, ainda fraco pelos ferimentos da emboscada anterior, mal conseguiu se levantar antes de uma bala de espingarda abrir um buraco do tamanho de um prato no seu peito. Raimundo Zureta tentou atirar de volta, mas teve o braço atravessado por 2 tiros certeiros. O rifle caiu da mão dele, e logo depois, uma terceira bala acertou em cheio na cabeça, espalhando miolos na parede de barro. Damião Pé de Cabra conseguiu chegar até a janela dos fundos, mas lá encontrou mais 5 home esperando com as armas apontadas. Tentou furar o cerco no grito e no facão, mas levou tanto chumbo que o corpo dele ficou que nem peneira. Manuelzinho Cabeça de Vento, o mais novo e mais esperto, conseguiu se esconder atrás de uma parede que ainda estava de pé. Por alguns minutos pensou que podia escapar, mas aí ouviu a voz de seu Virgulino. Taca fogo na casa, não deixa nenhum sair vivo.
As primeiras labaredas começaram a subir pelos cantos da casa. O cheiro de fumaça misturou com o cheiro de pólvora e sangue, criando um fedor que ficaria na memória de todos ali presentes pelo resto da vida. Chico Diabo, ferido na perna e no braço, ainda tentou uma última investida. Saiu da casa em chamas com o punhal na mão, gritando que nem demônio do inferno. Conseguiu até furar o cerco e cravar a lâmina nas costelas de Pedro Malagueta antes de ser abatido por uma chuva de balas que o jogou de volta para o meio das labaredas. Quando o fogo se apagou e a fumaça baixou, só restavam 5 corpos carbonizados e a certeza de que tinham feito um bom negócio. Os homens da cidade se juntaram para examinar os mortos, procurando alguma coisa que provasse quem eles eram. "Olha aqui", disse Nhô Belarmino, mexendo nos restos da roupa de Chico Diabo. "Tem uma medalha com o nome dele gravado." "E esse aqui", completou Zé das Virgens, apontando para os restos de Benedito Sete Facadas, "tem as marcas das 7 facadas que dizem que ele levou." Não precisava de mais prova. Eram cangaceiros mesmo, e agora estavam mortos. 10 contos de réis os esperavam na delegacia mais próxima, além da gratidão eterna do governo e da sociedade ordeira. Agora é só levar as cabeças para a cidade grande e buscar a recompensa, disse seu Virgulino, tirando o facão da bainha. Mas enquanto eles discutiam como dividir o dinheiro e quem ia fazer a viagem até a delegacia, não sabiam que a vingança já estava sendo preparada a mais de 100 léguas de distância, porque Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o sertão como Lampião, o rei do cangaço, tinha uma regra que não quebrava por nada neste mundo: quem mexia com um dos seus, mexia com todos. E quem matava um dos seus de traição, pagava com sangue, lágrimas e fogo. A notícia chegou a Lampião 3 dias depois, trazida por um tropeiro que comerciava peles de bode entre os povoados. O homem, um tal de Firmino Carapina, não era dos que se metiam em conversa de cangaceiro, mas quando soube que os 5 mortos eram do bando do capitão, sentiu que precisava avisar. Lampião estava acampado numa grota escondida perto de Mossoró, descansando com uns 40 homens depois de um assalto bem-sucedido a uma fazenda de gado. Tinha acabado de partilhar o dinheiro roubado entre os cangaceiros quando Firmino Carapina apareceu, todo suado e nervoso. "Capitão", disse o tropeiro, tirando o chapéu de couro da cabeça, "vim trazer uma notícia que não é boa." Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle com um pedaço de pano. Não levantou os olhos da arma, mas fez um sinal para que Firmino continuasse falando. "É sobre 5 dos seus homens, capitão: Chico Diabo, Benedito Sete Facadas, Damião Pé de Cabra, Raimundo Zureta e Manuelzinho Cabeça de Vento." Agora sim, Lampião ergueu a cabeça e Firmino sentiu um arrepio na espinha quando encontrou aqueles olhos azuis que pareciam enxergar até a alma da gente. Que tem, meus homens?" perguntou Lampião com a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que fazia as folhas das árvores pararem de balançar. "Estão mortos, capitão. Todos os 5. Mataram eles numa cidade chamada São Pedro das Pedras Brancas." O silêncio que se fez no acampamento foi dos que pesam no ar. Os outros cangaceiros pararam de fazer o que estavam fazendo, uns limpando armas, outros cozinhando, outros descansando, e ficaram todos de olho no seu chefe. Lampião não disse nada por um tempo que pareceu uma eternidade. Continuou limpando o rifle, mas agora com movimentos mais duros, mais raivosos. Firmino podia ver os músculos do pescoço dele se retesando, as veias da testa saltando. "Como foi?" perguntou finalmente. Pelo que soube, eles chegaram lá machucados pedindo pouso. O povo da cidade fingiu que ia ajudar, mas de noite cercaram a casa onde eles estavam e mataram todos. Dizem que depois cortaram as cabeças para levar para a delegacia e buscar a recompensa. A coronha do rifle rangeu na mão de Lampião. Maria Bonita, que estava remendando uma camisa ali perto,
parou de costurar e olhou para o marido. Conhecia aquela cara. Era a mesma que ele fazia quando estava pronto para virar o inferno de cabeça para baixo. E onde é essa tal de São Pedro das Pedras Brancas? Quis saber Corisco, que era o braço direito do chefe. Umas 50 léguas daqui, para a banda do Agreste. Cidadezinha pequena, não deve ter nem 200 almas, explicou Firmino. Lampião se levantou devagar, pegou o chapéu de couro e colocou na cabeça. Quando falou de novo, a voz dele saiu diferente, mais grossa, mais perigosa. Corisco, Jararaca, Volta Seca, chamou os 3 cangaceiros de mais confiança. Juntem os homens, a gente vai fazer uma visita a São Pedro das Pedras Brancas. Quantos homens, capitão? Perguntou Volta Seca. Todos, respondeu Lampião carregando o rifle e prendendo o punhal na cinta. Todo mundo que tiver pernas para andar e braços para atirar. Firmino Carapina engoliu seco. Sabia que tinha acabado de assinar a sentença de morte de uma cidade inteira. Capitão, arriscou dizer, a gente podia pensar melhor nessa história. Lampião se virou para ele com uma rapidez que fez o tropeiro dar um passo para trás. Firmino, você já fez sua parte trazendo a notícia. Agora monte em seu jumento e saia daqui. E se eu descobrir que você foi avisar alguém em São Pedro das Pedras Brancas sobre nossa visita, juro por todos os santos que te encontro até no fim do mundo. O tropeiro não precisou ouvir 2 vezes. Pegou seu jumento e saiu dali mais rápido que preá fujão. Em menos de 2 horas, o acampamento inteiro estava desmontado e 42 homens armados até os dentes marchavam em direção a São Pedro das Pedras Brancas. Lampião ia na frente, montado no cavalo alazão, com a cara fechada que nem noite sem lua. Maria Bonita tentou convencê-lo a levar menos gente, ou pelo menos a pensar melhor na questão, mas Lampião não quis nem ouvir. Mulher, disse ele sem olhar para trás. Quem mata homem meu de traição, paga com a vida. É assim que sempre foi, é assim que sempre vai ser. Mas são só uns pobres coitados de uma cidade pequena, insistiu Maria Bonita, cavalgando ao lado do marido. Capaz que nem sabiam direito quem eram seus homens. Se não sabiam, deviam ter perguntado antes de atirar, cortou Lampião. E se sabiam, pior ainda. Traição é traição, não tem desculpa. A marcha durou 2 dias inteiros. Paravam só para descansar os cavalos e comer alguma coisa. Lampião não conversava com ninguém, só ruminava sua raiva que nem boi ruminando capim. Corisco, que conhecia o chefe há muitos anos, sabia que quando Lampião ficava daquele jeito, era melhor não atrapalhar. A vingança dele podia ser terrível, mas sempre era justa, pelo menos na cabeça do rei do cangaço. Enquanto isso, em São Pedro das Pedras Brancas, a vida seguia quase normal. Os homens que tinham participado da matança dos cangaceiros estavam eufóricos com o sucesso da empreitada. Seu Virgulino tinha ido até a cidade grande levar as cabeças dos mortos e buscar a recompensa, enquanto os outros planejavam como gastar a parte que cabia a cada um. Dona Zefa, a dona da venda, era uma das poucas que não estava comemorando. Tinha um pressentimento ruim, uma sensação de que as coisas podiam não acabar tão bem assim. Não gostei disso não, disse ela para o marido, Nhô Juvenal, que estava contando e recontando as moedas que eram a sua parte na recompensa. Coisa de cangaceiro não acaba fácil assim. Mulher, você tá com medo de fantasma, riu Nhô Juvenal. Os 5 tão mortos e enterrados. Quem vai saber o que aconteceu aqui? E se alguém do bando deles vier procurar? Insistiu Dona Zefa. E se for o próprio Lampião? Nhô Juvenal parou de contar as moedas e olhou para a mulher com irritação. Zefa, você está delirando. Lampião nem sabe que esses 5 existiam. E mesmo que soubesse, como é que ia descobrir que foi a gente que matou? Mas Dona Zefa não estava convencida. Conhecia as histórias sobre Lampião.
Sabia que ele tinha olhos e ouvidos espalhados por todo o sertão. Se quisesse descobrir o que tinha acontecido com seus homens, descobriria. Acho que a gente devia sair daqui, sugeriu ela. Pegar o dinheiro e ir embora para longe. Sair nada, explodiu Nhô Juvenal. Aqui é minha terra, aqui nasci e aqui vou morrer. Não vou sair corrido por causa de cangaceiro morto. A discussão foi interrompida por Toinho Curto, que chegou correndo e gritando. Gente, gente, seu Virgulino voltou da cidade grande. Todos se ajuntaram na frente da venda para ouvir as novidades. Seu Virgulino chegou montado num burro novo, com roupas novas e um sorriso que ia de orelha a orelha. E então, perguntaram vários ao mesmo tempo. Deu tudo certo, anunciou seu Virgulino, descendo do burro e tirando um embrulho da bornal. 10 contos de réis como prometido, 2 por cabeça. O dinheiro estava ali, continho e recontinho. Notas novas, moedas brilhantes, mais riqueza do que qualquer um deles tinha visto na vida inteira. E tem mais, continuou seu Virgulino, baixando a voz como se fosse contar um segredo. O delegado me disse que se a gente conseguir pegar o Lampião, a recompensa é 50 contos. 50! Imaginem o que a gente podia fazer com tanto dinheiro. Os olhos de todos brilharam. 50 contos de réis eram uma fortuna. Dinheiro suficiente para transformar qualquer um deles em pessoa rica e respeitada. Mas como é que a gente vai pegar o Lampião? Perguntou Zé das Virgens. Ora, do mesmo jeito que pegamos os outros 5, respondeu seu Virgulino. Se ele vier atrás dos companheiros dele, a gente faz outra tocaia. Só que desta vez tem que ser melhor planejada, porque Lampião não é qualquer cangaceiro. A ideia era tentadora demais para resistir. Começaram a fazer planos ali mesmo. Onde armar a tocaia, quantos homens usar, como dividir a recompensa. A cobiça tinha virado uma febre que contagiava a todos. Só que nem todos estavam contentes com os rumos da conversa. Expedito Queimado, que tinha participado da primeira matança, mas estava com a consciência pesada, resolveu falar. Vocês estão loucos, disse ele, cuspindo no chão. Lampião não é qualquer cangaceiro, não. Ele é o demônio em pessoa. Se vier aqui, vai trazer o inferno junto. Ora, Expedito, zombou Joaquim Assombração. Você tá com medo. Se conseguimos matar 5, por que não podemos matar 1? Porque esse 1 é Lampião, gritou Expedito. Vocês não sabem as histórias que se conta sobre ele? Não sabem das cidades que ele já arrasou por muito menos? Mas a voz da razão foi abafada pela voz da ganância. A maioria dos homens estava decidida. Se Lampião viesse procurar seus companheiros mortos, encontraria o mesmo destino que eles. Quem não tiver coragem pode ir embora, declarou seu Virgulino. Mais dinheiro para quem ficar. Alguns foram embora mesmo. Expedito Queimado foi o primeiro, seguido por mais umas 10 pessoas que decidiram que dinheiro nenhum valia a vida. Pegaram o que puderam carregar e saíram da cidade antes do amanhecer. Mas a maioria ficou. 27 homens decididos a fazer história e ficar ricos de uma vez por todas. O que eles não sabiam é que Lampião já estava a apenas 1 légua de distância, acampado numa grota escondida, planejando cada detalhe de sua vingança. O rei do cangaço tinha mandado 2 batedores se infiltrarem na cidade durante a tarde, se passando por tropeiros em busca de água e mantimento. Os 2 voltaram com informações precisas. Quantos homens armados havia na cidade, onde estavam as saídas, quem eram os líderes da matança. Capitão, relatou um dos batedores, eles estão esperando o senhor. Armaram umas tocaias pela cidade, mas são amadores. Dá para ver as armas deles brilhando no sol de longe. Lampião sorriu, mas era um sorriso que não tinha nada de alegre. Era o sorriso de quem já sabia como a história ia acabar. E quantos ficaram? Perguntou. Uns 20 e poucos.
O resto correu quando souberam que o Senhor podia aparecer. Pelo menos esses tiveram juízo, murmurou Lampião. Os outros vão aprender hoje que mexer comigo sai caro. A noite estava quente e sem vento quando Lampião deu a ordem de marchar. Os 42 cangaceiros se moveram em silêncio pela caatinga, que nem sombras da morte procurando suas vítimas. Chegaram às primeiras casas de São Pedro das Pedras Brancas, quando o galo ainda não tinha cantado pela segunda vez. A cidade dormia, confiante nas suas tocaias e na proteção de suas armas improvisadas. Lampião dividiu os homens em 3 grupos. O primeiro, comandado por Corisco, cercaria a cidade pela esquerda. O segundo, comandado por Jararaca, pela direita. Ele mesmo comandaria o grupo do meio, que atacaria diretamente pela rua principal. Lembrem-se, sussurrou Lampião para os outros chefes. Quero vivos os que mandaram na matança dos meus homens. Os outros podem morrer, mas esses eu quero vivos para conversar. A primeira tocaia que encontraram estava armada atrás do cemitério. 3 homens com espingardas velhas, dormitando no meio dos túmulos. Corisco e seus homens se aproximaram que nem gatos, e quando os vigias acordaram, já estavam com facões no pescoço. Uma palavra e vocês viram adubo, sussurrou Corisco. Onde estão os outros? Na igreja, gaguejou um dos homens, tremendo que nem vara verde. E na casa de seu Virgulino? A segunda tocaia foi mais esperta. Estava escondida no campanário da igreja, com boa visão de toda a cidade. Mas Jararaca conhecia esse truque velho e mandou 2 homens subirem pelo telhado, enquanto ele e outros 3 entravam pela porta da frente. Os 4 homens da tocaia nem tiveram tempo de gritar. Acordaram com punhais nas gargantas e rifles apontados para as cabeças. Enquanto isso, Lampião e seu grupo se aproximavam da casa de seu Virgulino, onde estava concentrada a maior parte dos defensores da cidade. Podia ouvir as vozes nervosas lá dentro, os preparativos de última hora, o barulho das armas sendo carregadas. Estão com medo, murmurou Volta Seca, que vinha ao lado do chefe. E deviam estar mesmo, respondeu Lampião. Hoje vão descobrir que tipo de homem eles mataram. O ataque começou quando o sol ainda era só uma linha vermelha no horizonte. Lampião deu o primeiro tiro, certeiro na fechadura da porta da casa de seu Virgulino. A porta se escancarou com um estrondo que acordou a cidade inteira. Bom dia, seus covarde! Gritou Lampião, entrando na casa com o rifle fumegando. Vim buscar meus homens! O que se seguiu não foi bem uma batalha, foi mais um massacre organizado. Os homens de São Pedro das Pedras Brancas até tentaram resistir, mas eram amadores enfrentando profissionais. Em menos de 10 minutos, metade deles estava morta e a outra metade se rendia. Seu Virgulino tentou escapar pelo fundo da casa, mas deu de cara com Corisco, que estava esperando com um sorriso no rosto e um punhal na mão. Onde é que o senhor vai com tanta pressa? Perguntou Corisco, empurrando seu Virgulino de volta para dentro da casa. Quando a confusão terminou, 8 homens da cidade estavam mortos e 15 estavam prisioneiros, incluindo todos os que tinham participado da matança dos 5 cangaceiros. Lampião os fez ajoelhar no meio da rua principal, enquanto o resto da população se escondia atrás das portas e janelas. Então vocês são os valentes que mataram meus homens? Perguntou Lampião, caminhando devagar na frente dos prisioneiros. Ninguém respondeu. Alguns choravam, outros tremiam, mas todos sabiam que tinham chegado ao fim da linha. Chico diabo, continuou Lampião, parando na frente de seu Virgulino. Era um homem trabalhador. Tinha família, tinha filhos. Benedito Sete Facadas salvou minha vida 2 vezes. Damião Pé de Cabra era forte que nem touro, mas tinha coração mole para criança e bicho. Raimundo Zureta atirava melhor que qualquer um de vocês, e Manuelzinho Cabeça de Vento. Esse era quase um filho para mim. A voz de Lampião estava calma, mas cada palavra era como uma pancada de martelo.
Vocês mataram esses homens dormindo que nem covarde. Depois cortaram as cabeças deles para vender para o governo. E ainda tinham coragem de ficar aqui esperando por mim, achando que iam me matar também? Capitão, gaguejou seu Virgulino, a gente não sabia que eles eram seus homens. Mentira! Rugiu Lampião, dando um tapa na cara do homem que o derrubou no chão. Vocês sabiam muito bem quem eles eram. Se não sabiam, por que cortaram as cabeças? Por que foram buscar recompensa? Seu Virgulino tentou se levantar, mas Volta Seca o chutou de volta para o chão. Agora vocês vão pagar pelo que fizeram, continuou Lampião. Mas não vão morrer rápido, não. Vão morrer devagar, para que todos saibam que ninguém mexe com Lampião e sai impune. O que aconteceu depois em São Pedro das Pedras Brancas ficou gravado na memória do sertão para sempre. Lampião não era homem de perdoar traição, e a vingança dele foi terrível como prometido. Primeiro mandou seus homens juntarem toda a população na praça da igreja. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos tiveram que sair de casa e ficar ali, vendo o que acontecia com quem traía o rei do cangaço. Depois começou o julgamento. Um por um, os 15 prisioneiros foram interrogados sobre sua participação na morte dos 5 cangaceiros. Lampião queria saber exatamente quem tinha feito o quê, quem tinha dado a ideia, quem tinha atirado primeiro, quem tinha cortado as cabeças. Alguns tentaram mentir, outros imploraram perdão, outros ainda tentaram jogar a culpa nos companheiros. Mas Lampião conhecia gente demais para ser enganado. Sabia separar o joio do trigo, sabia quem estava falando verdade e quem estava inventando. Quando terminou o interrogatório, tinha separado os 15 em 3 grupos. Os 5 que tinham planejado a emboscada, os 7 que tinham participado da matança e os 3 que só tinham ido junto, mas não tinham atirado em ninguém. Esses 3, disse apontando para o último grupo, vão viver, mas vão viver marcados, para todo mundo saber que estiveram aqui quando meus homens morreram. Mandou Corisco marcar os 3 homens na testa com ferro quente, queimando a letra T de traidor na carne deles. Os gritos dos homens ecoaram pela cidade inteira, fazendo até os cachorros uivarem de medo. Agora vocês vão embora daqui e nunca mais voltam, disse Lampião para os 3 marcados. E por onde passarem, vão contar o que viram aqui hoje. Vão contar que Lampião não perdoa traição. Os 3 saíram correndo, tropeçando nas próprias pernas, sumindo na caatinga que nem diabos voltando para o inferno. Sobraram 12 homens na praça, 7 que tinham participado diretamente da matança e 5 que tinham planejado tudo. Com esses, Lampião não ia ter a menor piedade. Vocês, disse para o grupo dos 7, atiraram nos meus homens, mataram eles dormindo, que nem covarde mata. Por isso vão morrer, que nem covarde merece morrer. Mandou amarrar os 7 homens nos troncos dos juazeiros que cercavam a praça. Depois ordenou que cada um dos seus cangaceiros desse um tiro de espingarda nos prisioneiros, mas sem mirar para matar, só para machucar, para fazer sofrer. O primeiro tiro acertou Joaquim Assombração na perna direita. O homem berrou que nem boi sendo marcado, mas continuou vivo e consciente. O segundo tiro pegou Pedro Malagueta no braço esquerdo, arrancando um pedaço de carne, mas sem atingir nada vital. Por favor, capitão, implorou Joaquim Assombração, com lágrimas misturando com sangue no rosto. Mata a gente logo, pelo amor de Deus. Deus! Riu Lampião com amargura. Vocês lembraram de Deus quando mataram meus homens? Lembraram de pedir perdão para o Pai do Céu quando cortaram as cabeças deles? Os tiros continuaram. Chico Bento levou uma bala na barriga que o fez vomitar sangue. Zé das Virgens foi atingido no ombro e o osso se espatifou que nem louça caindo no chão. Toinho Curto teve a mão direita despedaçada por um tiro certeiro de Volta Seca. A população de São Pedro das Pedras Brancas assistia a tudo em silêncio, apavorada demais para chorar ou gritar. As crianças se escondiam atrás das mães, as mulheres fechavam os olhos,
Os homens baixavam a cabeça. Só Dona Zefa tinha coragem de olhar direito. Ela sabia que aquilo ia acontecer. Tinha tentado avisar o marido e os outros, mas ninguém quis escutar. Agora estava vendo a profecia se cumprir, vendo a vingança de Lampião se derramar sobre a cidade que nem chuva de sangue. Depois de todos os 7 levarem pelo menos 3 tiros cada um, Lampião fez sinal para os cangaceiros pararem. Os homens amarrados nos troncos mal estavam vivos. Gemiam baixinho, perdiam sangue pelos buracos das balas, imploravam por uma morte rápida que não vinha. Agora vocês vão ficar aí até morrer, disse Lampião. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Depende de quanto sangue vocês conseguem perder sem morrer. Restavam os 5 que tinham planejado a emboscada. Seu Virgulino, Nhô Belarmino, Expedito Queimado. Não, Expedito tinha fugido. Restavam 4 então. Seu Virgulino, Nhô Belarmino. Chico Bento, não. Chico Bento estava amarrado no tronco também. Restavam 3. Seu Virgulino, Nhô Belarmino e Dona Zefa. Espera aí, disse Lampião franzindo a testa. Cadê o resto dos que planejaram isso? Fugiram, capitão, respondeu Corisco. Quando souberam que o senhor vinha, meteram o pé da cidade. E essa mulher aqui? Perguntou Lampião, apontando para Dona Zefa. Essa não participou, não, explicou um dos prisioneiros feridos. Ela até tentou avisar que era perigoso mexer com cangaceiro. Lampião olhou para Dona Zefa com curiosidade. Era raro encontrar alguém com juízo numa cidade de doidos. É verdade isso, mulher? Perguntou. É sim, senhor, respondeu Dona Zefa com a voz firme, apesar do medo. Eu disse para o meu marido e para os outros que isso ia dar ruim, mas eles não escutaram. E por que você não fugiu, junto com os outros espertos? Porque aqui é minha casa, senhor. Nasci aqui, criei meus filhos aqui. Se for para morrer, prefiro morrer na minha terra. Lampião gostou da resposta. Respeitava a coragem, mesmo quando vinha de inimigo. Você vai viver, disse ele. E vai cuidar dos feridos até eles morrerem. É sua penitência por ter casado com um traidor. Sobraram então seu Virgulino e Nhô Belarmino, os 2 cabeças da traição, os que tinham tido a ideia de matar os 5 cangaceiros para buscar recompensa. Vocês 2 são diferentes, disse Lampião caminhando em volta dos 2 homens ajoelhados. Vocês não mataram por medo nem por raiva, mataram por dinheiro. Venderam a vida dos meus homens, que nem quem vende boi no mercado. Seu Virgulino tentou falar alguma coisa, mas Lampião o calou com um pontapé nas costelas. Não quero ouvir desculpa, disse o rei do cangaço. Quero é que vocês paguem pelo que fizeram. E vão pagar de um jeito que todo o sertão vai lembrar. Mandou seus homens amarrarem seu Virgulino e Nhô Belarmino cada um numa cruz de madeira, igual ao Cristo, na sexta-feira da Paixão. Depois, mandou colocar as cruzes na entrada da cidade, uma de cada lado da estrada principal. Vocês vão morrer devagar, explicou Lampião para os 2 homens pregados nas cruzes. Vão morrer de sede, de fome, de dor. E todo mundo que passar aqui vai ver vocês morrendo e vai saber por quê. Nhô Belarmino, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a chorar que nem criança. Seu Virgulino, mais orgulhoso, tentava se manter firme, mas não conseguia esconder o desespero nos olhos. Capitão, implorou seu Virgulino, pelo menos deixa a gente morrer como homem, com um tiro na cabeça. Homem, riu Lampião com escárnio. Homem não mata pelas costas. Homem não corta a cabeça de morto para vender. Vocês vão morrer que nem o que são, uns vermes nojentos. Com a justiça feita, Lampião reuniu seus homens no meio da praça para decidir o que fazer com a cidade. Alguns cangaceiros queriam queimar tudo, transformar São Pedro das Pedras Brancas num monte de cinzas. Outros achavam que bastava levar o que tivesse de valor e ir embora. Não, disse Lampião depois de pensar um pouco. A gente não vai destruir a cidade. Ela vai continuar existindo, mas vai existir como exemplo. Todo mundo que passar aqui vai saber o que acontece com quem trai Lampião.
Mandou seus homens juntarem todo o dinheiro que encontraram nas casas, incluindo os 10 contos de réis da recompensa que seu Virgulino tinha escondido embaixo do assoalho de casa. Levaram também as armas, as joias, alguns animais e o que mais tinha valor. Mas não mataram mais ninguém. As outras pessoas da cidade, as mulheres, as crianças, os velhos, os que não tinham participado da traição, ficaram vivas para contar a história. Escutem bem, disse Lampião para a população reunida na praça. Vocês vão espalhar pelo sertão inteiro o que aconteceu aqui. Vão contar que Lampião não esquece e não perdoa traição. Quem mexer com meus homens vai ter o mesmo fim desses daí. Apontou para os homens amarrados nos troncos, que ainda gemiam baixinho, e para os 2 crucificados na entrada da cidade. E se algum de vocês tentar tirar eles de lá antes da hora, vai acabar do mesmo jeito. Deixem eles morrerem devagar como merecem. Maria Bonita, que tinha ficado calada durante toda a vingança, se aproximou do marido. Já chega, Virgulino, disse ela baixinho. A vingança está feita. Vamos embora. Lampião olhou para os prisioneiros agonizantes, depois para a população apavorada, depois para a cidade que agora seria para sempre marcada pela sua passagem. É, concordou, já chega mesmo. Deu ordem para os cangaceiros montarem e partirem. Em menos de 1 hora, toda a tropa tinha sumido na Caatinga, deixando para trás só o silêncio pesado e o cheiro de sangue e pólvora. São Pedro das Pedras Brancas nunca mais foi a mesma. Os homens amarrados nos troncos levaram 3 dias para morrer, gemendo e implorando por água que ninguém dava. Os 2 crucificados duraram quase 1 semana, e seus gritos podiam ser ouvidos de longe, especialmente durante a noite. Quando finalmente morreram todos, a cidade virou lugar assombrado. As pessoas falavam baixo, evitavam sair de casa depois do escurecer. Benziam-se toda vez que passavam perto dos lugares onde os homens tinham morrido. Muita gente foi embora nos meses seguintes. Venderam o que puderam e se mudaram para outras cidades, outros estados, outros cantos do mundo, onde não precisavam lembrar todo dia da vingança de Lampião. Os que ficaram aprenderam a viver com o peso da memória. Dona Zefa continuou tocando sua venda, mas agora falava ainda menos que antes. Quando algum forasteiro perguntava sobre as cruzes na entrada da cidade, que permaneceram lá por anos como lembrança, ela só dizia: foi coisa que aconteceu. Melhor não mexer nisso. A história se espalhou pelo sertão, que nem fogo em capim seco. De cidade em cidade, de feira em feira, de boca em boca, todo mundo ficou sabendo do que tinha acontecido em São Pedro das Pedras Brancas. Os outros grupos de cangaceiros também ficaram sabendo, e a partir daquele dia, respeitaram ainda mais o nome de Lampião. Os inimigos dele ficaram com mais medo ainda, e o povo simples do sertão aprendeu uma lição que nunca mais esqueceu. Podia-se ser contra Lampião, podia-se ter medo dele, podia-se até tentar fugir quando ele aparecesse. Mas trair o homem dele era assinar atestado de óbito. O próprio Lampião, nos anos que se seguiram, sempre que contava a história da vingança em São Pedro das Pedras Brancas, terminava dizendo a mesma coisa. Quem planta vento colhe tempestade. Eles plantaram traição e colheram morte. Assim é que tem que ser, assim é que sempre foi, assim é que sempre vai ser enquanto eu for Lampião. E era verdade. Até o dia em que uma bala de fuzil Mauser o pegou de surpresa numa grota em Angicos, Lampião nunca deixou traição passar em branco. Vingava sempre, vingava certo, vingava de um jeito que ninguém esquecia. São Pedro das Pedras Brancas continuou existindo, mas nunca mais foi cidade alegre. Virou lugar de passagem, lugar onde ninguém queria ficar muito tempo. As crianças que nasceram depois da vingança cresceram ouvindo a história, e quando ficaram adultas, contaram para os próprios filhos. Assim a memória foi passando de geração em geração, como aviso eterno para o sertão inteiro.
Mexer com Lampião sai caro, mas trair homem dele, isso não tem preço que pague. E dizem por aí, nos dias de vento forte, quando a poeira levanta e as folhas secas rodopiam pela cidade, que ainda se pode ouvir o eco dos gritos dos homens que morreram amarrados nos troncos e pregados nas cruzes. É a alma penada da traição, vagando pela cidade que um dia fechou as portas para Lampião e pagou o preço mais alto que se pode pagar no sertão nordestino. A história acabou, mas a lembrança nunca acaba. Porque tem coisas que marcam a terra e o tempo de um jeito que nem morte consegue apagar. E a vingança de Lampião em São Pedro das Pedras Brancas foi uma dessas coisas. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver juízo para entender, que entenda. E quem não tiver nenhuma coisa nem outra, bem, sempre existe uma cidade perdida no meio da caatinga para ensinar na marra o que acontece quando se mexe com o rei do cangaço. O sertão é grande, mas a memória é maior ainda. E enquanto houver sertanejo para contar história, a história de São Pedro das Pedras Brancas vai continuar sendo contada, como exemplo e como aviso. Porque no sertão, meu amigo, traição não compensa, nunca compensou, nunca vai compensar. Isso é coisa que Lampião ensinou bem e que São Pedro das Pedras Brancas aprendeu na pele.